Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Professor Marcelo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Como é que tá, Jadir? Tá bom? Tudo bem? Como vai, Tudo ótimo. professor? Queria Opa, dar... tá cortando aí. Tá cortando um pouquinho? Opa, Ouvindo opa. bem? Pronto, agora tá. Agora tá indo bem. Agora tá. Até já aproveitei que desconectei o meu computador para não dividir a conexão com o celular. Seja Perfeito. bem-vindo, professor. Como está? Obrigado. Em Obrigado, tempos tô de ótimo. Obrigado pandemia. pelo convite. Eu que agradeço Dentro a... do possível, tô ótimo, né? Hoje em dia a gente diz assim, se eu tô com saúde, eu tô ótimo. Porque de resto, a situação, às vezes a gente acorda deprimido, às vezes a gente acorda um pouco melhor, mas o importante é não deixar a roda parar, né? Então a gente está produzindo bastante, tenho estudado bastante, escrevendo bastante. O que é importante é isso, não parar, né? Vamos aproveitar esse tempo para produzir principalmente a material, né? cabeça, né, Marcelo? Principalmente a cabeça, né? A gente não pode parar a cabeça de jeito nenhum. A cabeça às vezes está bem, as cabeças, né, às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente fica um pouco não tão otimista, mas tá tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? E eu tô ouvindo, tá dando umas pequenas falhadinhas, mas eu acho que tá indo, vai dar para fazer tranquilo. Aí se É, porque a você tiver com conexão alguma aqui em falha, geral vai bem. tá. Se alguém tiver com falhando aí, avisa a gente aí no chat também quem é que tá falhando, se tiver algum dos dois falhando aí. Tá É, bom. vamos dar início. Eu vou apresentar o professor Marcelo Calamita para as pessoas. Para quem não conhece, o professor Marcelo, talvez um dos nomes mais importantes da odontologia brasileira na área de oclusão e reabilitação oral. Palestrante internacional, super conhecido lá fora, diretor ativo da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, foi presidente recentemente, né? Foi em 2017, né, Marcelo? Foi o Recife 2000 2017. e 18. 2017. 7, 17, 17. 2018 foi Salvador. E gostaria de agradecer o aceite do convite, né, para a gente trocar uma ideia aí, dividir um pouquinho de experiências com o pessoal. A gente tem conversado bastante com vários outros professores e essa semana começa justamente Tá com cortando pra caramba. Tá ruim o meu Jorge, aqui? tá Você cortando tá... pra caramba. Pô, deixa eu ver se a gente melhora. Peraí. Voltei aqui, mas voltei. Como é que está O aí, pessoal tá Marcelo? dando. Agora eu tô ouvindo, mas o pessoal tá dando feedback se sou eu ou se é você, qual que tá dando problema As na pessoas estão transmissão? falando aqui que o meu estava ótimo, o Fábio Porto aqui diz que ouve bem os dois, todo mundo dizendo que está ouvindo bem os dois. Será que seu fone tá carregadinho? Não, o meu tá ok. Então tá ok. Então vamos continuar então, tá? Vamos continuar. Qualquer coisa eu saio do fone de ouvido aqui, passo pro contato e o que travou aqui, pessoal, foi que eu tirei a minha conexão aqui, eu desconectei e tentei reconectar de novo aqui no 4G, mas o 4G tá pior do que a conexão de casa. Então eu vou continuar aqui, tá? Marcelo, eu queria iniciar aqui a nossa live para a gente dando o seguinte foco na abertura. Eu, como professor de dentística, e você como um protesista, né? A gente percebeu que de alguns anos para cá, a dentística meio que invadiu
a parte da prótese, né? O que se falava de preparo, moldagem, laboratório, era coisas de protesista. E aí o que eu vejo que a dentística talvez tenha tomado conta de uma parte mais refinada da prótese, a parte de anteriores, da estética mais refinada, melhorou muito aspectos, eu vejo assim, aspectos em relação à construção do negócio, de divulgar os trabalhos. A dentística deu um up nessa área da prótese também, apesar de que muitas vezes isso foi feito de uma maneira que desnecessária, por exemplo. Em muitos casos a gente sabe como foram reabilitados de forma desnecessária, mas a dentística deu esse lado aí para a prótese. Mas o grande problema que eu vejo é que muitas vezes o profissional da dentística que aderiu isso aí não tinha um conhecimento de oclusão suficiente para poder tratar o seu paciente. E aí depois começaram a surgir os problemas de retrabalho, os problemas relativos à falta do conhecimento da oclusão durante um processo de reabilitação. Exato, concordo plenamente. O que acontece é sempre houve, né, essa divisão entre as disciplinas, desde a faculdade, dentística, a prótese, e a prótese também era subdividida. E o que acontece é que hoje essas duas disciplinas convergiram. Antigamente até na USP tinha, eu estudei na USP, tinha odontologia restauradora. dentística 1, o dentística 1, que era direta, e dentística 2, que era indireta. Ainda existia essa subdivisão. Hoje em dia tudo convergiu muito, né? Aí o que acontece? Convergiu porque a nossa clínica, o nosso consultório, os pacientes vão para buscar o tratamento, e dentro de um tratamento moderno, digamos assim, ali a gente tem uma restauração direta, uma restauração indireta, uma coroa, uma onlay, uma inlay, diferentes coisas que o mesmo clínico tem que saber fazer. Então não existe uma divisão entre prótese, que eu aprendi a fazer coroas na prótese, inlays, onlays na dentística 2 e restaurações diretas em diferentes disciplinas, aquela coisa setorizada. Então, hoje, tudo convergiu. Eu chamo isso tudo de odontologia restauradora, tá? Eu chamo de odontologia restauradora, porque Só que o que acontece? Os profissionais hoje, a maioria, vamos dizer assim, desses profissionais dos cursos que a gente acompanha, são cursos que muitos desses profissionais de destaque têm uma formação muito forte em dentística, na parte de restauradora. Então, são fortes nos detalhes, por exemplo, desde um isolamento absoluto, nos detalhes do tipo de adesivos a ser utilizado, a seleção da resina. Você, por exemplo, aquela resina que você usa para restauração anterior, as nuances de cores, os diferentes graus de translucidez, opacidade, é um nível de detalhamento, né, de material restaurador. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, vocês da dentística, digamos assim, começaram a ver que ocorriam falhas, e eu vejo assim, a grande maioria das falhas dentro da odontologia restauradora está relacionado à oclusão. E aí o que acontece é o seguinte: hoje em dia, a oclusão, a pessoa fala, a oclusão está na moda. Não, a oclusão nunca vai ficar na moda, porque a oclusão é chato pra caramba. A oclusão é assim, a gente tem que saber fazer, porque se a gente não souber fazer, a gente está ferrado. Como você falou, vai ter retrabalhos, vai ter sensibilidade, vai ter, sabe assim, os trabalhos ou retrabalhos, ou eles vão durar menos, com queixas, isso vai influenciar até na sua reputação, no nível de retrabalhos que você vai ter, até depois queixas de pacientes reclamando de você. Então, o que acontece? Hoje em dia, o clínico viu essa dificuldade e está buscando o quê? Dentro dessa odontologia que a gente realiza hoje, que é uma odontologia estética, uma odontologia até às vezes com um alto módulo de elasticidade, que eu digo, que emprega materiais rígidos e que não perdoam. Materiais que não perdoam um clínico que não tem esse mínimo conhecimento, digamos assim, de oclusão. E aí o cara hoje fala, não, preciso aprender um pouco de oclusão. Aí o que acontece? A oclusão era uma disciplina, ainda que se aprende um pouquinho na pério, um pouquinho de nada na endo, um pouquinho na anatomia, ali no primeiro ano, e na prótese dental. E um pouquinho na dentística, e muito na prótese, porque você tem prótese total, removível e fixa, digamos assim. Sim. Aí o cara fica com fragmentos de oclusão aqui e ali,
sai sem entender o contexto, sem entender o todo, ele entende um pouco, até porque nas diferentes disciplinas, diferentes professores, a maioria deles, desculpa falar, não entende o suficiente da matéria, dão aqueles pitacos aqui e ali, aí o cara sai sem entender muito, faz cursos, cada curso também, o que eu vejo assim, desculpa falar, cada curso de oclusão tem um enfoque muito específico, eu acho a maioria dos cursos cheio de dogmas, que não explicam, na verdade, muitos deles mais confundem do que te ajudam, e isso cria o quê? Na mente desse clínico, para concluir, essa confusão. Quer dizer, o cara sabe detalhe, mas não sabe a integração da oclusão, porque o protesista, ele sabe, por exemplo, outra coisa que eu acho, que o protesista tem uma formação mais sólida em planejamento, e o cara da dentística, ele tem a formação de execução dente a dente. Porque, geralmente, a dentística assim, não interfere, a ordem que você faz as restaurações, muitas vezes não interfere. Na prótese, dentro da reabilitação oral, você tem que organizar para otimizar e para uma etapa favorecer a etapa subsequente. Isso. Você tocou num ponto importante, que é o ensino da oclusão. Eu posso até citar exemplo próprio, se você me permitir, obviamente, mas, por exemplo, na minha formação, na minha faculdade, eu me formei em Santa Catarina. E na minha faculdade tinha disciplina de oclusão, no 4º e no 5º período. Eu lembro exatamente isso. Ótimo. E eu lembro de não entender absolutamente nada. Marcelo, quantas definições de RC existem? Mais ou menos, o que foram citadas, 27 definições já foram citadas classicamente. Fora os aceitas outros, hoje, os tiros aí, fora os outros tiros. Então, é muito confuso. Se você a nomenclatura, a terminologia, na verdade, os conceitos foram evoluindo, eles são confusos realmente. E aí eu sei que eu passei em oclusão daquele jeito, quase que só empurrado, decorando, né? Sem aprender só oclusão. Decorando. E quando eu estava no último período, no penúltimo período, alguma coisa assim, um paciente meu precisava de uma placa. E aí o professor me convidou para fazer parte de um grupo que ele estava formando de alunos que seriam uma clínica extra de oclusão em placa. Ótimo. Marcelo, eu juro a você, tá? 2 tardes nessa clínica, eu aprendi mais do que em 1 ano de disciplina. Porque a oclusão em si, se a gente partir somente para teoria da oclusão, a gente não vai a lugar nenhum, porque a teoria é muito complexa. A partir do momento que você pega aquela teoria e de uma forma prática você aplica, a coisa bem melhora. Não sou nenhum grande entendedor de oclusão, pelo contrário. Sempre estou querendo aprender algo a mais de oclusão, porque eu acho que tem essa deficiência, principalmente no clínico, principalmente no profissional da dentística, ele sempre tem essa deficiência. Uma das perguntas que chegou, aliás, 2 perguntas que chegaram aqui é exatamente sobre essa deficiência que a gente tem. Né? Então, eu acho que a oclusão em si... Marcelo, o que você acha que é o básico da oclusão que a gente, assim, todo clínico ele tem que saber, eu preciso disso, disso, disso e disso? Então, acho que esse é um problema, na verdade, do ensino em geral. É o ensino não no Brasil só, mas no ensino no mundo. Hoje em dia, os professores, a maioria dos professores, isso não é uma crítica nenhuma, na verdade é opção. A maioria dos professores que estão nas faculdades, às vezes, não tem a experiência clínica devida. Primeiro que o cara se forma, aí ele não vai para o consultório, porque não tem paciente no consultório, e se ele tiver uma oportunidade, ele já emenda um mestrado, e se Deus quiser conseguir terminar o mestrado e abrir um doutorado, sei lá, então ele forma uma carreira acadêmica, às vezes assume uma disciplina sem nunca ter atendido muitos pacientes. Atendeu aqueles que tem ali de demonstração, aqueles da faculdade. E eu estou falando também de uma realidade de 21 anos atrás, 23 anos atrás, né? Mas na verdade piorou, eu acho, né? Na verdade piorou. Então, eu estou tentando atualizar porque na verdade piorou. Então, ele não tem a experiência necessária. Aí ele vem e replica
aquilo que os professores falaram para ele, em geral, assim, ele precisa preencher, sabe como é que é? Tem que preencher currículo, preencher disciplina. E ele vai assim, uma disciplina de oclusão tem 6 meses, então ele começa enchendo a paciência, vamos lá, primeira aula, origem e inserção de músculo mastigatório. Desculpa, dá vontade de falar o palavrão, enche o saco demais, você tem que decorar, isso não agrega Decoreba. nada. Origem e inserção de músculo, nome de ligamentos, o que o ligamento estilo mandibular faz, o que o ligamento capsular faz. Pelo amor de Deus, o cara começa a falar, não é possível. Eu acho que é o contrário. O contrário, assim, é você mostrar o que acontece se você não consegue trabalhar bem a oclusão e, a partir daí, mostrar como é que você soluciona, introduzir os conceitos dentro dessa relação, digamos assim, problem-based learning. Quer dizer, você mostra o problema e vai solucionando. Mas eu acho o seguinte, Jorginho, eu vou te dizer. Eu fui professor de prótese removível numa faculdade particular, e removível o pessoal chama às vezes de prótese remorrível, não é? Porque o pessoal odiava fazer isso. E eu fui professor homenageado nessa faculdade durante 5 anos seguidos, quer dizer, dando removível. Por quê? Assim como removível também o pessoal odeia, é você saber mostrar com a removível, por exemplo, mas pô, você vai falar coisa chata, grampo, aquela coisa feia, mas é a disciplina que melhor ensina a planejar. Então, quando você tem que pegar o lado bom, fala, não, eu sei, tudo bem, mas vamos esquecer o grampo, tal. Você pode planejar para implante, pode planejar para fixo, o que for. Mas a partir do momento que você cria interesse nisso, os alunos se tornam interessados. Então, o que acontece? Oclusão, no meu modo de ver, às vezes as pessoas que ensinam não têm o conhecimento necessário. O que acontece? Você precisa ter um conhecimento amplo, para dentro daquele conhecimento amplo, filtrar o que é o essencial e passa o essencial. O cara precisa sair sabendo o essencial. Eu vou te dizer, basicamente, o essencial de oclusão é saber diagnóstico. Diagnóstico o quê? Se o paciente tem uma função fisiológica, função patológica, se ele tem DTM, saber como é que desenha ou planeja as novas guias, como é que ele planeja os contatos, dentro, se ele for fazer um planejamento, digamos assim. E o importante, o mais importante para o clínico no dia a dia, saber como é que ajusta uma oclusão. Saber como é que ajusta uma restauração, por exemplo, direta, super fácil, porque tem muitas referências ali. Saber como é que ajusta, às vezes, uma restauração indireta, que tem menos referências intracoronárias, digamos assim, mas, acima de tudo, que você não pode introduzir uma interferência que não havia no sistema. Dessa forma, assim, você torna algo interessante e útil e prático, que eu falo para o aluno, ele vai utilizar isso na segunda-feira. Na segunda-feira, ele vai utilizar aquele princípio. Agora, se vem com aquela coisa, aula de curso de oclusão, vamos lá, inserção de músculo mastigatório, o que faz, o que não faz, ciclos mastigatórios, como é que começa a desenvolver e mostrar que os caras olham e falam, meu Deus do céu, o que é isso? Ninguém merece, na verdade. É verdade. Eu estou estudando assim, num nível extremamente profundo, história de tudo, eu sei te discorrer, mas eu acho que ninguém precisa, porque por exemplo, você vem conversar comigo, vai fazer um curso, eu tenho que estar preparado para as perguntas mais difíceis que tem. E eu preciso situar o aluno no meio disso. Então, eu me vejo na obrigação de estudar, porque é a minha área. Agora, o clínico não precisa, não tem necessidade. Essa foi um dos nossos ganhos no período de pandemia, né? Tempo para estudar. Tempo de estudar, fechar aqueles gaps que a gente tem na nossa linha de raciocínio, as aulas todas que a gente tem, nunca tem tempo de melhorar. Engavetado, começar a fazer, né? Dar andamento nele, aquele que está atrasado, vamos entregar. É por aí. Nossa, a pandemia ajudou demais. Tem que produzir, cara. Estamos produzindo. Tem material bonito. Lendo, estudando o tempo todo. O professor Newton Falta aqui do meu lado. Excelente. Temos que tem que ser assim. Quem sabe. Ótimo, Marcelo. Marcelo, uma outra... Tá congelada as perguntas aqui, Jorge. Está congelada, é isso mesmo? Acho que só para você. Para mim tá rodando aqui tudo direitinho. Eu tô vendo aqui vamos até colocar uma pergunta aqui agora. Ó. A M. Cláudia Reis disse que vocês avaliam panorâmica também, por exemplo, para verificar se há um aplanamento na cabeça da mandíbula?
Eu acho assim, deixa eu abrir aqui, mostrar um slide bacana aqui que resume isso daí. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. Aí a maioria das pessoas diz que a oclusão é legal, viu? A pessoa não sei que é chata, não. Não, que bom, que bom. É legal mesmo. Às vezes não precisa aprofundar do jeito que algumas pessoas, né, assim, tentam incutir na cabeça das pessoas, mas o básico eu acho fundamental e legal, sim. Olha, aí tá basicamente o que eu acho importante. A gente tem que ouvir o paciente, de acordo com as queixas do paciente, tem algumas perguntas chaves, né, de se ele tem dor articular, muscular, conforto na mordida, se sente alguma dor localizada, se sente dente desgastado, esse tipo de várias perguntas. Eu vou Uhum. direcionar o meu exame clínico. Esse exame clínico vai avaliar dor muscular, dor articular, desvio, desflexão. Nada muito demorado. É um exame que demora, vou te dizer, 10 minutos, 10 minutos isso aqui. Não pensa que é uma sessão extra, não. E aí tem Uhum. os testes clínicos, que dependendo do resultado, olha, tem os resultados que dependendo do resultado, a gente faz a palpação, vai fazendo palpação muscular, ATM, alguns testes de compressão, de mobilização. E aí, dependendo desses resultados, a gente tem um diagnóstico clínico muito bom. O diagnóstico clínico no sentido de saber se aquela oclusão está funcionando bem, se ela está sem dor e está com uma função satisfatória. Eu chamo isso de uma oclusão fisiológica. Ou em alguns momentos que a gente tem dúvidas. No momento eu falo, olha, os testes clínicos ainda não me trazem todas as respostas. Nesse caso, eu vou e posso solicitar alguns exames complementares. Então, os exames complementares, por exemplo, se eu estou na dúvida da possibilidade da correlação entre os problemas relatados pelo paciente e algum problema na oclusão dele, ou seja, da relação das queixas com os sinais e sintomas, eu monto no articulador para ver como é que aquela oclusão está funcionando de modo dinâmico. Eu posso pedir também alguns exames de imagem. Esses exames de imagem eu acho os melhores. Se você quiser ver forma de côndilo, Ah, forma, não aí digo tem que ir forma para do tomo, côndilo, vai para uma tomo. Se você quiser ver posição de disco, aí você vai para uma ressonância análise de movimento. magnética. E basicamente, se você falar, não, uma visão geral, se você suspeita de uma patologia intracapsular, de um aplanamento, sim, a radiografia panorâmica ela dá uma ideia disso, mas a radiografia panorâmica ela é bem limitada, ela já mostra quando o estágio está mais avançado. É claro, se você pega uma panorâmica, dá uma olhadinha nos côndilos, mas não é o Uhum. exame de eleição que eu peço. Na verdade, eu peço assim, na grande maioria dos casos, eu peço para o meu paciente quase documentação inicial, radiografias boca toda periapicais e Vertical. interproximais e uma panorâmica. Ah, mas tem implante. A implante eu vou para a Para tomografia tomo. da região. Tem um problema endodôntico que eu suspeito. Tomografia Uhum. localizada naquela região para avaliar o canal, né? Para avaliar o estado periapical. Uhum. E, e peço, vou te dizer que exames de imagem para ATM eu peço só em casos quando minhas abordagens iniciais não resolver, não estão surtindo efeito. Eu falo, tem alguma coisa estranha, porque eu já diagnostiquei que aquela TM, pela sensibilidade, pela dor, pelos sinais, tem uma alteração ali. Eu não preciso tirar Uhum. uma ressonância para saber que o disco está fora do lugar. Tá? Sim. Se ela está comprimindo, se ela dói, eu sei que a primeira terapia que eu vou fazer, sempre que você tem dor na TM, sempre, dor intraarticular, digamos assim, não muscular, dor articular, Uhum. a gente vai começar com terapias conservadoras e de caráter reversível. Então a gente começa com uma placa de mordida muito bem ajustada, não é uma placa de mordida qualquer, tem que ajustar muito bem para distribuir esforços e meio que dar condições, embora exista toda uma literatura mostrando que isso não vai curar nenhuma DTM, por favor, mas a gente Uhum. sabe que, clinicamente, experiência mostra que uma placa bem ajustada, você consegue distribuir melhor os esforços e, na maioria das vezes, a ATM responde bem. Se ela está respondendo bem, não preciso te fazer exame ainda. Agora, se ela não está respondendo bem, eu vou fazer os exames para ver o grau de comprometimento que ela pode ter. E costuma normalmente ser melhor do que um procedimento cirúrgico na TM, né?
Muito raro o problema cirúrgico. Você sabe, eu trabalho com o Marcos Pita, ele é um ótimo cirurgião, uma das referências no Brasil, e ele é talvez um dos maiores cirurgiões da TM no Brasil também. E você não sabe que todo paciente que vai para ele, casos assim, severos, graves, assim, que vão com indicação cirúrgica. Ele sempre pede para passar comigo. E eu, na maioria das vezes, paciente que passa, eu explico para ele que eu acho que a gente deveria tentar fazer essa placa, os ajustes e tal. E eu vou dizer para você que eu acho que 95% desses pacientes a gente tira da cirurgia. Cirurgia de ATM, ela não resolve de forma definitiva, ela tem recidiva, então a gente só faz quando não tem jeito mesmo, quer dizer, aquele disco que está realmente bloqueando, aquela mandíbula que está sucessivamente se luxando. Então, tem alguns casos específicos aí de dor e de algumas artrites que não tem a mínima condição, que só de lavar, fazer uma artrocentese, alguma coisa melhora, mas em geral a gente evita, tá? A maioria dos casos a gente evita. Show. Queria dizer uma coisa também. Eu não sou um dentista que trata de DTMs, né? Eu sou um dentista que trata de pacientes com a função normal, função alterada, mas aquelas DTMs dramáticas que não resolvem com nada, que necessitam de uma interação interdisciplinar, eu prefiro indicar, porque são pacientes que tomam muito do nosso tempo e da nossa energia, e mesmo eu falar, mas você entende? Você fala, olha, mas o desgaste emocional é muito grande, então eu me dou ao luxo de indicar para quem eu acho que se dedica a isso e que vai conduzir esse paciente melhor. Uma das lives que eu fiz nessa sériezinha foi com o Ricardo Thanos. DTM. DTM. Sim, e uma das coisas que eu quis falar com ele, a primeira coisa da aula foi falar assim, professor, explica pra gente o que é DTM, porque o pessoal acha que DTM é problema de oclusão, e oclusão quem trata é ortodontista e protesista. Vamos dizer para esse pessoal que tem um profissional que trata DTM, né, que eu acho isso fundamental, né, porque assim, é uma outra área, não é? A DTM, por exemplo, o bruxismo pode não causar DTM. Né? O bruxismo é um problema de oclusão e não é uma DTM. Ele pode causar um tipo de disfunção da articulação, mas não necessariamente ele é. E isso foi fundamental até para eu criar alguns diagnósticos, algumas linhas de raciocínio que eu tinha em relação à própria conduta de um tratamento de disfunção temporomandibular. Né? Eu acho isso fantástico aqui. Voltou a cortar? Cortou. Estamos de volta? Tá travando aí, Jorge. Tá travando. Você tá travando, sei. Aqui para mim tá tudo normalzinho. Pessoal aí diz aí se tá travando ou não. Cortou. Tá cortando. Vou tentar aqui. Voltamos. Melhorou? Vamos de 4G? Vamos tentar? Voltamos. Era eu. O meu celular Era apitou você? aqui. Meu celular apitou que caiu a rede. Vamos ver. Então, beleza. Vamos seguir. Tá Até bom, a hora tá que travar. Agora tá bom. Simbora, Marcelo. Marcelo, vamos começar a pensar em alguma coisa direcionada a um tratamento anterior, por exemplo, alguma coisa menor e não tentar falar em reabilitação de uma forma geral. Vamos dizer que a gente precisa planejar um caso de dentes anteriores que eu preciso modificar o tamanho desses dentes. A abordagem, o planejamento para os casos como esse, vamos lá. A gente monta articulador, sim ou não? No planejamento já. Muitas vezes durante a execução a gente vai ter que fazer, né? Mas essa montagem do articulador, uma das perguntas que veio para mim aqui, ela é sobre RC ou MH, porque justamente assim, algumas pessoas não conseguem ter a certeza que manipularam o paciente ou conseguiram colocar numa RC, né? Que por ser uma posição fisiológica, muitas vezes a gente tem dúvida. Eu tenho dúvida.
É, né? sim, claro. Eu tenho dúvida. Muitas vezes eu vou lá, tento manipular um paciente, opa, acho que não, acho que deu, acho. Então, esse acho, eu morro de medo do negócio de É, acho, total. né? Vamos lá, o que que você me É uma disse das disso? dificuldades, essa é uma das dificuldades que a gente estava falando também, esqueceu de mencionar que o cara da prótese está mais habituado e o cara da dentística não está tão habituado, porque o cara Não? da prótese faz muita prótese total, removível, que a gente faz isso direto, então a gente tem mais segurança. Então, um dos problemas em usar a RC é não ter a certeza ou não ter a segurança de saber se nós estamos nela ou perto dela, é o que é um problema sério. Mas acho que isso, se você consegue, o que eu indico para quem não tem tanta experiência, é utilizar dispositivos anteriores, do tipo DIG, De... de tipo um Leaf Gauge, do tipo um desprogramador qualquer, de COIS, de qualquer um Uhum, deles, que aí ela vai realmente abrir e fechar no mesmo ponto, você bate um carbono e você vê que ela uhum, está abrindo e fechando no mesmo ponto, isso te dá mais segurança, tá? Então, usa um uhum, desprogramador, não tenta manipular. Manipular realmente é difícil para a maioria uhum. das pessoas, não sente atenção. Quando você manipula, você tem que saber se está tensionando. Então, você não pode lutar contra a mandíbula, porque lutar contra a mandíbula vai te criar problemas. Então, é usar um desprogramador anterior, né? Agora, sim, se você, depende do caso, se o paciente vem para você e você olha para aquela oclusão, ela está tudo intacta, rígido, totalmente os dentes posteriores lindos, um paciente jovem e tem um desgaste às vezes localizado só na região anterior, ele quer alongar aqueles dentes na região anterior. Então é assim, você não precisa montar em RC porque você vai restringir o seu tratamento na parte anterior. Você entendeu? Você vai restringir o tratamento na porção anterior. Você vai falar assim, mas não vou montar em RC porque eu ouvi o fulano de tal falar que se tiver uma interferência em RC, eu preciso ajustar. Não. Se você montar em RC, o que é aquela interferência? O problema não é ter interferência em RC ou uma prematuridade em RC, porque no mínimo 90% das pessoas têm prematuridade em RC, por isso que existe uma discrepância. RC é para MH, não é? Então, a questão não Isso. é se você tem, a questão é se aquela interferência está te causando algum problema. Se é o estado da oclusão, se você vê, não tem problema muscular, não tem problema articular, o estado dos dentes, você não vê destruições, dentes girovertidos, inclinados, restaurações fraturadas, desgastes exagerados dos dentes, então, você fala, pô, vou me restringir aos dentes anteriores. Se você vai se restringir aos dentes anteriores, você pode montar em MH. Agora, se você pensa que aquele caso, ele envolve Aquele também vários dentes desgaste. posteriores, ou vários dentes posteriores que vão necessitar restauração, ou vários dentes posteriores com desgastes, plano oclusal irregular, esse tipo de coisa, aí você já monta em RC, por quê? Você montando em RC, você já tem condições não só de analisar, mas só de planejar o caso já Uhum. numa nova situação. E o que acontece? Se você monta em MH, a MH é uma posição mantida pelos contatos dentários. E se Sim. você vai fazer o seu tratamento mantendo grande parte desses contatos dentários, você tem uma estabilidade de posição. Se você vai fazer um tratamento que você vai mudar vários dos dentes posteriores, ou seja, suas referências vão mudar, a Aí chance sempre de você RC. perder contatos estabilizadores é muito grande. Que os contatos estabilizadores é assim. Eu costumo dizer. Deu uma travadinha e foi no seu aqui. Rodou a sua telinha para mim. Foi. Vamos É lá, que eu não posso dizer. continuamos. O que eu estava falando é que tocou o telefone aqui, eu não posso ficar, Ah, entendi. eu não posso botar em modo avião, porque senão a gente não se fala, né? Aham. Não, mas não se preocupe não, Marcelo. Então, Você estava falando da montagem RC, estava da falando, questão então, do... a MH é uma posição mantida pelo sistema de propriocepção. Eu chamo isso Uhum. de sistema de navegação do ciclo mastigatório. Então, o que acontece? Assim como tem o sistema de navegação dos carros e aviões atuais, é a mesma coisa a mandíbula. Ela sabe exatamente onde estacionar, porque
ela já bateu naqueles, como se fosse nos pilares da garagem ali, você já bateu e depois você mora aquele prédio, mesmo com garagem apertada, você já sabe estacionar. É a mesma coisa a mandíbula. Então ela para ali porque ela Uhum. sabe que é ali. Então é uma posição, opa, vai até encaixar. Quando você perde grande parte dessas referências, essas referências o quê? Você fica sem esse sistema de navegação. Então é melhor você confiar na posição dos côndilos corretamente assentados na cavidade glenoide. Então você monta em RC nesses casos. Aí o que acontece? Ficou claro quando monta em Ficou MH claro, em RC? claro, claro. Aí o MH problema, somente em casos de anteriores, onde a gente não vê grandes problemas em posterior ou que você vai ter que mexer em posterior, você pode fazer uma montagem em MH, né? Mas o grande, deixa eu só tentar concluir essa história da montagem aqui. Vamos lá, montamos em MH, o anterior, vamos tratar, por exemplo, lateral a lateral com pontinha de canino desgastada. Vamos fazer esses 6 elementos aqui. Montamos em anterior, restauramos de acordo com o nosso planejamento, ok? E ajuste. Se eu preciso de ajuste oclusal num caso como esse. não, Bom, então, o que acontece? se está no planejamento, provavelmente não vai ter ajuste, né? Mas. Não, aí é uma outra coisa. Você quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá fácil aqui. Peraí. Porque o problema é o seguinte. Aí é um outro conceito. Então, MH ficou claro. O problema é o seguinte: quando você alonga, a estética Aí. determina os limites funcionais. Então, olha o que acontece. A MH está ali, mas pensa que a maioria destes dentes que restaura, você, em geral, você está. Deixa eu só aumentar, procurar aqui uma coisa interessante, porque aí você está lidando com uma outra situação. É isso aqui, ó. Bem isso. Então vamos lá. Quando você está restaurando, você está, em geral, esse paciente te procurou porque ele desgastou os dentes e quer parecer mais jovem ou quer ficar, né, ficar mais bonito, esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, a gente alonga, ó, você alonga, e quando você alonga, você está aumentando o overbite, ou seja, você está aumentando o trespasse vertical. E quando você aumenta esse trespasse vertical, a MH está normal, você não mudou a posição em relação ao maxilomandibular, mas você está meio que criando um obstáculo aí, e você está criando um obstáculo. Então, opa, desculpa aqui, vamos ver, tem que aparecer, o que aconteceu aqui? Só um minutinho. Você alonga, olha que interessante isso, ó, a parte vermelha não tinha, quanto está Uhum, desgastado, e aqui, ó, quando você alonga, uhum. você cria uma área Isso. interna, que é uma área de atrito. Então, não é que você não precisa ajustar, você precisa ajustar, porque dá uma olhadinha, olha o que acontece, ó. Você, se você alonga pouco, isso não existe trabalho sobre isso. Eu vou te dar mais ou menos uma média. Então, você vai fazer uma faceta. Uhum, Facetas. Você adiciona estrutura na vestibular. A uhum. maioria delas, repõe estrutura. Você acrescenta ali 1 milímetrozinho na borda incisal, mas esse 1 milímetro é pouco, em geral, olha, você pôs mais na vestibular do que propriamente na trajetória da mandíbula. Então vai, em média, assim, experiência, não existe literatura sobre isso. Se você põe mais, vai, até 1 milímetro, isso não vai interferir, a chance de você ter um problema é muito pequena. Agora, a partir de 2 milímetros, olha, a trajetória da mandíbula não se muda, que fique bem claro. A trajetória mandibular depende de sistema neuromuscular. Não pensa que você vai colocar um anteparo ali na frente, que a mandíbula vai aprender a mastigar mais verticalmente. Sim, o Uhum. ciclo mastigatório pode até mudar, ele muda muitas vezes sim para um padrão mais vertical, mas tem também a atividade parafuncional. Lembra, o cara desgastou o dente porque ele fazia aqueles movimentos horizontais amplos. Olha que interessante aqui, deixa eu achar para você. Ele faz os movimentos, ó, isso é muito interessante, as pessoas verem isso. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Onde é que está? Só um minutinho. Uhum.
É que a aula é tão grande aqui, a gente tá dependendo das suas perguntas, né? Uhum. Então, o que acontece? O padrão de mordida, deixa eu achar um paciente com padrão de mordida mais horizontal aqui. Que está fechada a aula, na verdade, assim, eu não ponho todos. Peço desculpa, viu? Isso daí. Não, fica tranquilo. E a proposta era essa, né, Marcelo? A gente conversar e abrir numa aula, conversa, abre uma outra, fecha isso, e é isso que era a proposta da nossa live mesmo, para ela ser dinâmica. Então, até já mostro aqui depois um ajuste oclusal que ninguém mostra também. Deixa eu mostrar aqui Opa, também. Eu tenho um filminho aqui. Aqui, depois eu mostro para vocês isso aqui. Que vai bem. Eu vou até mostrar então essa sequência que você. Deixa eu ver se está aqui, senão eu abro outra aula. Caçamba. Onde é que tá, sanhaca? É um monte de vídeo que tem. Ah, aqui, achei. Ó, esse é um trabalho clássico, ele demorou 20 anos para ser feito. Opa, tá vendo? A aula tá fechada. Aqui, pronto. Ó, olha que interessante, ó. Ó o padrão, ó. Esse paciente que nos procura tem esse padrão horizontal. Então você imagina, você faz sua resina linda ali, aumenta a borda incisal, ó o padrão errático horizontal. Esse aqui não é tanto problema, ó. Você vê um paciente com padrão mais vertical, estava estudando isso agora, hoje aprofundando isso. Então, ó, você vê, ó, não tem tanto problema. Então, paciente com padrão vertical, de mastigação, ixi, não tem muito problema. Agora, esse aqui, ó, esse é um inferno, que para quebrar é muito fácil. Então, é voltando o, para aquele é o desenho, ruminante, né, professor? o ruminante, você pode chamar ele de ruminante. Então, você voltando para aquele desenho aqui, ó. Então, o Uhum. que acontece? Ah, O agora sim, ideal é é. que você não coloque nada na frente dele. Então, o que acontece? Depois que você fizer, você usa um papel de articulação. Você, claro, vai morder na cêntrica, na MH nada vai acontecer. Aí você pede para ele inclinar a cabeça 30 graus para frente, como se ele estivesse mastigando, e coloca o carbono aqui, ó. Você vai ver que a trajetória mandibular vai ficar um pouquinho mais vestibularizada e muitas vezes ele vai tocar nas Na bordinhas bordinha. incisais por dentro. Eu costumo utilizar umas borrachas Hexacerapol número 301 ou a 306, borrachas, aquelas borrachas redondas mesmo de polimento, de cerâmica, ou só de Uhum. cerâmica, que são maiores, mais Uhum. baratas até as laboratoriais, e venho por dentro. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para você. Peraí, tem que mostrar. Peraí, abri outra aula aqui. Como é que eu uso isso? Aí você vai arredondando por dentro, aqui, ó. É assim, ó. Vai ter que virar a câmera, Marcelo. Isso. Olha lá. Então a gente tem a situação. Olha lá, você pode fazer, vai ter um obstáculo ali. Aí você vai bater o carbono, ó, paciente sentado. Você pode pedir para ele pedir o movimento de trás para frente, ou pode pedir para ele incisar, como se estivesse incisando uma maçã. É melhor Uhum. ainda fazer o movimento de incisão. E aí, ó, com uma borracha, olha ali, ó, você Show. ajusta, tá? Ou com essa 301, com a 301, Uhum. que é a desgaste mais grosseiro, ou Disque? com a 306. É, melhor Uhum. borracha. E aí, no final, olha, você tem... O ideal é você ter a superfície incisal superior paralela à superfície inferior. Desse jeito, se o paciente põe topo a topo e range ali, as superfícies estão paralelas entre si Não e tem, não tem a geram tendência de tensão. quebrar. Não tem Uhum. a tendência de quebrar. Entendeu? Então, aqui, ó, vamos lá. Então, vamos lá. Pega um carbono, pode ser um acufilme, aplica vaselina no carbono, que a vaselina aumenta a transferência de cor para a cerâmica, principalmente. Aqui eu estou checando, ó, esse papel ele tem 8 micrômetros. Repara que um papel de 8 micrômetros está prendendo em todos os dentes de canino para trás.
Ou seja, já está equilibrada. Então, a Você já vê oclusão uma atrás, a MH dele está travadaça. Isso, é uma Certinho. MH que, como eu reabilitei, eu fiz uma MH igual a RC, né? Quando você Igual a RC. reabilita, e aí eu bato o carbono, ó, esse é um carbono de 100 micrômetros, que eu começo com um carbono mais grosso, para facilitar, senão você começa com muito fino, já te dá muito trabalho, ó. E aqui é uma borracha, é uma pedra do tipo Duragrim, mas você pode utilizar uma dourada também no formato de... Pode ser no formato de pera ou no formato de roda, depende de como é que você gosta. Olha, vai afinando, vai deslocando os seus contatos oclusais para o fundo de fossa ou para a ponta de cúspide. Repare, eu vou lá ajustando, olha, até... Tá dando para ver aí? Perfeitamente. Ó, tá vendo? Então você vai desgastando principalmente os contatos invertente e põe ponta de cúspide, funda de fossa, vai deslocando. Ó, estou ajustando, ó, agora estou pedindo para ele fazer os movimentos de trás para frente, de frente para trás. Olha lá. Olha a guia anterior, que é o que você perguntou. Nunca deixa tocar mais num dente do que no outro, porque se tocar num dente mais do que no outro, grande Gera parte tensão. da força sai nesse dente. Ah, mas eu dividi entre os dois centrais? Sim. Entre os dois centrais, 50% de força para cada um. Se cai só num, é 100% de força, o que é bastante. Olha, eu usando a borracha, a 301 que eu mostrei para você, agora já está mais igual. E aí, ó, faz o movimento para guia em canino, mas faz forçando. Não é para o paciente ficar passeando, não. É para você forçar, porque na vida tracionar real, junto. Forçando, assim, apertando, inclusive aperta o côndilo do lado de balanceio para baixo, porque na vida real, ela é forçada. Ela não é assim, faz um movimentozinho bem devagar, sob efeito do pterigoideu lateral. Não, na vida real você põe canino e aperta. Então ele é muito mais forçado do que isso. Entendi. Tá vendo? Ajustando a A placa. plaquinha. Reabilitou placa sempre, Marcelo? Então, aí que tá. Então tá aí os ajustes. Se a gente pega né? um paciente que ele tem disfunção ou que tem algum motivo para a placa, sim, né? Exatamente. O pessoal faz essa pergunta, placa sempre. Eu falo assim, não, só quando você quer que o tratamento dure, né? E quando você reabilita um paciente, Não, brincadeira. Normalmente você reabilita um paciente que ele tem algum tipo de problema. Ele perdeu a Então, altura, ele perdeu DVO, ele... Então, mas é assim, ó, tem a ver, lembra que eu falei do diagnóstico? Então, assim, ó, o paciente te procura porque ele tem uma atividade parafuncional, tem desgaste, o desgaste significativo em relação à idade do paciente, então isso é uma oclusão patológica. Um paciente com dente desgastada, com canino desgastado, que tem 40, 50 anos, isso é normal. A literatura mostra bem clara de falar, isso é normal, os dentes se desgastam fisiologicamente e também patologicamente. Então, paciente jovem, muitos, não tem guia, opa, patológico. Pacientes de mais idade não tem uma preocupação grande, eu mantenho até a própria função de grupo. Então, assim, se você vê um paciente com grau de bruxismo exagerado para a idade, com os dentes muito desgastados, então, ou seja, fator etiológico para o desgaste é bruxismo. Eu vou sim fazer a placa para ele depois do tratamento para proteger, porque por melhor que seja a minha oclusão, a minha reabilitação, eu não garanto que eu vou fazer aquela atividade de bruxismo cessar. Não dá para garantir. Ah, mas se o filho, eu tenho um caso que parou. Você tem, que bom, parou, mas depois ele pode voltar, porque é totalmente... É cíclico, né? É cíclico e é imprevisível. Então, para esses pacientes, eu faço a placa e enfatizo desde o primeiro momento a necessidade de usar a placa. Desde Não o é que eu faço planejamento, no lá último atrás. momento, desde o planejamento, eu falo, tem que usar placa, porque se você não usar placa, o que você fez com os seus dentes, você vai fazer com as novas restaurações, vai acontecer de novo. Não estou falando, você destruiu, você... Então, eu fico batendo na tecla e até pode fazer um consentimento informado, porque se ele não usar, vai quebrar. Eu tenho vários casos aqui, em aula, que eu mostro, quebrou, porque ele não usou. E quando eu avisei, ele assinou, ele quebrou, o problema é dele, não é meu, porque eu orientei que tinha que usar. Ele quer ficar bonito, ele quer ficar com os dentes com comprimento ideal, tudo. É um risco da gente fazer. Então é importante que você avise. Então eu faço placa para aquele que precisa. Agora, aquela paciente que sofreu um acidente, aquele paciente que está trocando todos os dentes porque não gosta da cor, não gosta da forma. Não precisa fazer placa para ele, porque ele não tem atividade parafuncional. Então, para esse não precisa, só para aqueles que estão tratando por causa de desgastes por atividade parafuncional. Beleza, show de bola.
Marcelo, eu não estou querendo pensar muito na parte reabilitadora mesmo, vamos lá, mas tem algumas situações onde a gente, como você falou, a gente montaria o articulador sempre em relação cêntrica se eu precisar, por exemplo, mexer em alguma área posterior que eu possa corrigir detalhes de área posterior, tipo uma perda de DVO, seja independente do tamanho dessa perda aí. Eu separei duas imagens aqui, corrosão, ok? Você tem pacientes com desgaste bem suave, como é o caso deste paciente aqui, e eu tenho desgastes bem mais agressivos, como o caso deste outro paciente, né? Sim. Tudo bem, esse paciente deixou chegar nesse momento aqui, né, nessa condição, sem grandes dores, não tinha muita sensibilidade. Por acaso, esses casos parecem que vão assim para esse lado, né, do paciente não, não se incomodar ou não se preocupar tanto com isso. Enquanto um caso como esse aqui, o paciente tem alta sensibilidade, o cara tem sensibilidade dentinária, você vê tem poucas áreas assim com desgastes suaves, você vê ali uma pontinha de dentina aparecendo. Como tratar esse paciente, principalmente esse paciente do leve aqui? Porque, assim, deixa eu falar logo a minha visão Sim. para a reabilitação de um caso como esse. Para eu ter que desgastar esse paciente para devolver, às vezes, 0,5 de DVO que ele perdeu, eu preciso desgastar, porque eu vou precisar fazer ali ou resina ou cerâmica numa espessura suficiente que tenha resistência, né? Sim. E esse paciente, a gente acompanha, a gente tenta limitar, a gente tenta tratar ele de outra forma sem ter que reabilitar? Então, por essas imagens aqui, aquele outro caso está muito claro, né? Ele tem um desgaste Esse exagerado, tem que. perda de estrutura. Eu acho que ficaria muito beneficiado por um tratamento aí que você Uhum. acrescentaria estrutura perdida. Esse eu acho que não estou vendo relação de arcos nada, né? Assim, Sim, não, eu só imagina coloquei a imagem aí só para a isso, gente ter isso. a noção aqui. Isso, agora Essa eu de imagino que se desgaste. for, se for um paciente com uma relação de arco boa, sabe, que permita, se aumenta a dimensão vertical e restabelece dentro do que eu estou vendo aí. Eu Uhum, acho que uhum. esse caso é um caso típico de oclusão patológica que não só pela estética, ele merece ser tratado porque eu chamo assim, me parece, ou seja, os sinais, os indícios mostram que essa oclusão está se deteriorando, ela não está estável, ela está se deteriorando, tá bom? Entendeu? Entendeu? Essas Sim, palavras sim. que eu falei, eu até acabei de anotar aqui, porque a palavra indícios vai bem na explicação. Indícios de falta de estabilidade. Você sempre tem o seu caderninho, sua canetinha do lado para fazer suas anotações, né, Marcelo? Tem que ter, até durante a aula. Às vezes, quando você está dentro de uma linha de raciocínio e você Pega um acaba achando insight uma novo. forma, exatamente, que nem essa que eu falei, que nem indícios, é uma palavra besta, mas ela cai bem. Outra coisa, a forma segue a função. Eu digo que a forma segue a função e a parafunção, mais a parafunção do que a função. Então, são cliques que você tem que anotar, porque naquela hora que você está na zona, assim, em alfa, você tem uns insights bons, não pode perder isso, que Nossa, isso ajuda acontece demais. comigo direto em aula. Então, tem que anotar, cara. E se você não anota, você esquece, fala, como é que era mesmo? Você esquece depois. Ferrou. Você não lembra nunca mais, entendeu? Você quer ter de novo aquele insight, mas como é que era boa? É bem isso aí. Algumas são divertidas, algumas são engraçadas, você perde, fala, tudo bem. Agora, aquele outro caso, cara, esse caso é super complicado, porque pela visão, eu chamo isso, eu falo, por essa vista, me parece o que está em estado fisiológico. Mas se ele está apresentando algum sintoma ou sinal, não está. Então, por que ele está com essa sensibilidade que você está falando generalizada? A gente tem que fazer aquela análise mais completa, para padrão PV. Como é que Uhum. é? O que está com um componente ácido muito forte, está com uma escovação muito forte, está com um apertamento, porque quando ele aperta, você não vê o desgaste assim nessa análise e a fotografia às vezes não pega as Não facetas por pega esse. apertamento, mas deixa o Apertamento cara, difícil. então, deixa o cara todo sensível, né? Então a gente aí tem que ver, se ele estiver apertando, embora
está totalmente fora, porque a placa não ela é meio relaxante nos primeiros dias, depois o cara aperta de novo. Ela aperta, ele vai apertar, mas vai pelo menos ter um amortecimento aí no meio. A placa vai distribuir, vai atenuar os esforços. Aí você vai entrar com medidas preventivas, todas da placa, você vai entrar com as medidas preventivas de pasta específica, escovação específica, dessensibilizante. Então, a gente tem que, primeiro, tratamento para os refluxos, se existir. É importante eu saber todos os sinais e sintomas para poder dar o diagnóstico. Agora, o que pega aqui, Jorge, é o seguinte: esses tratamentos, esse paciente, como você acabou de mostrar, tenho vários, e não dá para restaurar. Porque o que acontece? Ele tem uma oclusão muito bem encaixada. Muito bem encaixada. Então, se você quer aumentar, quanto quer aumentar um pouco? Um pouco quanto? Meio milímetro, quando você falou, mas fala, se você aumentar 0,1 milímetro, você vai desencaixar tudo. E se você desencaixar tudo, você tem que reconstruir essa oclusão num novo lugar de espaço. Ou seja, a chance de você ter um problema, porque esse geralmente é o paciente apertador. E o paciente apertador, quando você resolve tratar ele, você vai sofrer demais para ajustar a nova oclusão nele. Então, por causa de alguns décimos de milímetro, que é o que caberia alguns décimos de milímetro, Sim. você vai ter que mudar toda a oclusão e você vai criar um grande problema para você. Agora, eu vou te dizer, paciente como esse, mas é que não estou te falando da boca para fora. Eu tenho vários, eu juro para você, eu não meto a mão, porque para você meter a mão aí, você tem que arruinar o que já tem. Não dá para você sair, tem que arruinar. Então, você tem que arruinar, mesmo você. Eu saio acrescentando resinas aqui e ali. Mas você não pensa que acrescentar resina em ponta de cúspide e fundo de fossa. Não! As vertentes todas têm que ficar muito bem encaixadas. Então, isso vai te criar um problema muito grande. Veja bem, eu trato, assim, na época boa, né, antes dessa crise e tal, eu tenho pacientes de reabilitação, mas assim, com muita frequência, assim, quase toda semana. Aí eu meto a mão, eu vou ajustando, eu vou aumentando guia, eu vou aumentando dimensão vertical com uma segurança que você fala, está louco? Porque eu sei que eu ajusto e chego. Ou seja, quando está esculhambado, a gente volta rapidinho para a normalidade. Agora, esse caso aí, quando você mexe, a chance de você arruinar a vida dele é muito grande, porque o cara não se encontra mais. Quando você mexe nisso aí, se você não ajusta muito bem, ele nunca mais se encontra. A gente cria um grande problema. Então, esse paciente que é o grande, vai ser o nosso, digamos assim, muitos dos nossos pacientes vão estar numa situação parecida como essa, e a gente vai ter que fazer o quê? Muito mais um controle e preservação do que agir, do que fazer um tratamento mais invasivo aí. Importante é diagnóstico, tá? Importante é diagnóstico. Esse paciente chegou vindo de um outro colega, já com a reabilitação indicada, boca inteira. Vai cair, viu? Vai cair a ligação. Vai cair. Daqui a pouco. Vai. Quer derrubar logo? Porque eu já entro com as duas últimas aqui. Pessoal, a gente vai encerrar, vai abrir outra, tá? Vai abrir outra para a gente poder finalizar aqui com 2 itens. Opa, agora eu tô vendo, Marcelo. Eu não estava vendo nem as mensagens aqui embaixo, estava travadaça, eu não sabia nem quantas pessoas estavam nos vendo, aí ficou parado ali todo o tempo inteiro. Nós estávamos com 320, 330 pessoas aproximadamente. Estava um número bem interessante para uma segunda-feira que é cheia de lives, né? É o horário cheia de lives, rapaz. Eu acabei de olhar, tem 8 lives ao mesmo tempo. Que doideira é essa? Pois é, segunda noite, meu amigo. Vamos embora, todo mundo aprendendo alguma coisa com alguém. É isso aí, faz parte. A gente vinha falando daquele caso clínico, né? E assim, aquele paciente ele chegou com uma ideia de reabilitação já na cabeça, que já tinha passado por outros profissionais e que tinha que fazer a boca inteira. Na hora que eu olhei, eu falei, cara, para eu fazer sua boca inteira, eu tenho que destruir ela toda. Você vai me deixar destruir? Você quer que eu destrua? Nossa. É um caso que tem que destruir. Cara, eu prefiro que eu te acompanhe. Nós vamos tratar manutenção e preservação, foi exatamente o que você acabou de falar, né? Manutenção e preservação, a gente segura o paciente por um bom tempo aí ainda com uma condição favorável de tratamento. Marcelo, tá aí? Marcelo deu uma travadinha no seu aí, mas voltou. Deu. Agora. É porque estava ruim a minha internet, melhorou agora.
Tá, show, Não, show eu de bola. concordo com você, mas assim, putz, olha, não estou falando da boca para fora, tá? Eu tenho, assim, alguns casos, faceta, eu não indico, mas o paciente, mas eu quero. Eu falo, olha, eu acho que não devia fazer, mas eu quero. Aí eu falo assim, vamos fazer de forma bem conservadora, aditiva. Eu, contrariado, faço algumas vezes. Agora, Uhum. mexer nessa oclusão todinha travada, todinha encaixada, com o paciente sem queixa, eu não faço, porque, sabe por quê? Porque eu sei que eu estou criando um problema para o paciente e para mim. O problema dos dois lados, e não vai dar certo. Isso, mas eu vou fazer com o. Eu falo, nesse caso, faz, porque tem que desgastar. Já imaginou você desgastar essas oclusais todas? E tem que desgastar, sei lá, ou todo um arco ou os dois arcos, o que é uma Os loucura. dois arcos, pelo menos 1,5 mm em cada arco. E Olha vou te aí, dizer uma coisa: esse paciente, se ele tem essa sensibilidade, vai falar, eu vou fazer o vai quê? Você vai fazer o continuar. quê? Vai continuar, Vai exatamente, porque continuar, se não você vai resolver o fizer. problema dele. Se você fizer onlays, overlays, vai continuar. Você vai falar, não, mas eu vou fazer Tabletops, que tá coroa. na moda. Não, ou coroas, ou veneer lays. Vai dar do mesmo jeito, porque vai retrair, vai ficar Vai sensível pra virar um monte de caramba. endo no futuro, vai. Gera, Aquela gera coisa, cara. resposta inflamatória muito. Em alguns dentes vai gerar uma resposta inflamatória, cara. Não tem É, como. infelizmente. É. Bom, Marcelo, eu separei mais duas coisinhas para a gente discutir rapidinho, tá? Uma delas é aquela pergunta do advogado do diabo, né? Qual que é o melhor material restaurador, hein? Para aumento de DVO. Então, isso até me expressei de uma forma até às vezes um pouquinho mais enfática, né? Porque se você for Uhum. ver pela propriedade dos materiais, o que eu levo para o lado, vamos levar a propriedade dos Ó, materiais, Marcelo, ó, só para você ter ideia como o pessoal tava gostando. De 300 e tanto, tá com 260 pessoas aqui, ó. tá Tá bom. indo bem, o Então pessoal vamos manter gostou. o bom pessoal interessado. Então, assim, se você for ver pelas propriedades dos materiais, né, então a gente vê que o esmalte, resistência flexural, módulo elasticidade, tenacidade à fratura, ele lembra muito a cerâmica. Então, Uhum. o esmalte, cerâmica e a resina, as propriedades da resina muito parecidas com a dentina. Dentina. Uhum. Então, como de eleição, eu vou te dizer que 95% das minhas reabilitações, dos dentes que eu fiz ao longo da vida, e foram mais de 16 mil que eu vejo assim dentro da prótese, é bastante, porque Muito. são muitos. Fiz a grande maioria com cerâmica. Uhum. Primeiro, não venha me falar que cerâmica é dura demais para o periodonto. Isso é uma coisa louca. Eu falo, gente, como cerâmica é dura, se o esmalte é ainda mais duro que a cerâmica? Quer dizer, se esmalte não faz mal, a porcelana não faz mal. O que faz mal é porcelana mal ajustada. Porque porcelana mal ajustada faz mal ao periodonto. Por quê? Mal Porque planejada. mal planejada e mal ajustada. Que o esmalte estava lá durante o período de crescimento e desenvolvimento. Então, aquelas interferências que vêm a longo prazo com o paciente, o sistema já se acomodou e já meio que lida bem com essa interferência. Estou falando que é bom ter interferência, estou falando que o sistema se adaptou à interferência. Agora, quando Uhum. você coloca uma nova interferência como você colocou, de cerâmica, é claro que ela vai fazer mal para o periodonto. Mas eu digo também, Jorge, não só de cerâmica vai fazer mal para o periodonto, a de resina também faz. A grande diferença é que a resina é mais fácil de ajustar. Então, é muito fácil de ajustar, é muito fácil de polir. Então, por isso que a resina ela é legal de usar em posterior. Então, o que eu te digo hoje? Hoje, eu estou te Uhum. falando hoje, eu mudo de ideia, posso mudar de ideia amanhã. É que para posterior, não faz muita diferença, porque os contatos são muito tênues. Quando existem, mais ou menos 40% da mastigação, nem contato tem. E quando eles têm, é um contato da ordem de Muito leve, né? centésimos de segundo, 0,1 segundo, 0,2 de segundo. Então, são muito tênues. Então, o O, desgaste... o Thanos me falou 18 minutos em 24 horas, né? O Depende do total. trabalho, 20 É. minutos, 18 minutos, 7 minutos, depende. É muito difícil medir isso. Uhum. Mas, Uhum. assim, média disso. O importante é você saber que o dente, na maioria, dependendo do alimento, quanto mais duro o alimento, mais de longe a gente mastiga, quanto mais macio, mais a gente Mais tritura. E perto. esse contato é de ordem, vamos lá, 0,1 de segundo. Então, é um contato muito sutil, muito rápido, e poderia até ocorrer uma abrasão disso. Então, o que acontece? As resinas antigas,
desgastava pra caramba. As mais novas desgastam muito pouco. E essas mais novas, se você usar as indiretas, desgastam menos ainda. O que eu acho, particularmente, assim, quando eu faço uma reabilitação, aí eu acho que a cerâmica se comporta bem ajustada. E eu garanto para você, não é que eu garanto, que a maioria dos meus casos ficam bem ajustados porque pouca queixa, pouca fratura, pouca sintomatologia, então, e duram bastante. Então, eu vejo assim, porcelana bem ajustada, ela envelhece legal. Você olha depois de muitos anos, está bonita ainda, está legal. Já a resina, puta, você sabe, a resina, essas indiretas, elas não são bonitas ainda. Você, mas dá uma maquiadinha. Aquela maquiagem, meu, vai embora logo. Aquela maquiagem não fica legal. Algumas são opacas, tal. Então, se você não ligar para a estética posterior da resina, que ela é mais, eu diria assim, efêmera, tudo bem. Dá para fazer com resina tranquilamente, que você não vai ter. Agora, por exemplo, fazer facetas anteriores, você eu sou um admirador do seu trabalho, Obrigado, Marcelo. e da sua didática também, já te elogiei, já te falei isso. Um dos dias mais felizes da minha vida, aquele. Então, fica lindo. Eu acho assim, ó, minha opinião. Eu faço também, não com a mesma qualidade que você, mas vamos fechar diastema, vamos aquelas discrepâncias de volta, vamos fazer um fragmento de um dente, uma classe 4, classe 3, tudo. Resina, gente, resina, pelo amor de Deus, é tudo resina. Agora vai começar a fazer um monte de faceta. Eu sei que dá para fazer, eu sei que você consegue, mas vamos falar zero, por melhor que seja a resina, e hoje a gente tem umas boas, você sabe que depois de semanas a mesa ela perde a vida. Ela perde aquela natural, tem que ficar repulindo. Algumas delas ficam grudando batom, a mulher odeia isso. Então, assim, eu acho que para grandes reconstruções estéticas, a cerâmica, ela é mais longeva, ela mantém, não é que ela mantém por mês, ela mantém por décadas até, por muitos anos, ou até, sei lá, depende de quanto você fizer durar. Então, a minha opinião é assim, para posterior, tanto faz, mas para anterior eu prefiro a cerâmica porque eu acho que ela dá um resultado melhor por mais tempo. Você entendeu? Show. É isso aí, Marcelo. Esses casos que têm sido feitos, que têm sido mostrados de devolução de DVO, utilizando aquelas técnicas com resina flow injetável, você tem alguma opinião formada sobre isso? Eu tenho uma opinião, sim. É o seguinte, eu acho que essa técnica, assim, veja bem. Então vamos lá. Tem que montar dificuldades. Dificuldade não está relacionada à técnica. Vamos montar no articulador. Vamos usar um DIG, um desprogramador para montar em RC. Vamos fazer um planejamento e um enceramento bem legal, assim, campeão. Vamos fazer matrizes de resina, de silicone transparente com a melhor qualidade. E eu acho que essa é uma alternativa excelente para ser utilizada como um provisório quase que definitivo, porque ela dá um resultado estético bacana, ela tem longevidade, e nesse país, que às vezes se aumentar uma dimensão vertical custa dezenas de milhares de reais, depende como você fizer, você consegue fazer com ela de uma forma muito econômica e muito efetiva. Eu sei porque eu tive muitos detalhes do curso daquele venezuelano, Henrique Guzmán, exatamente, com os casos absurdamente maravilhosos. Felipe Miguel fez o curso dele, Felipe Miguel fez uns casos também, Felipe Miguel Saliba fez uns casos lindos, e assim, eu vejo e vejo que funciona. Tanto é que eu estou com um caso, uma paciente com, assim, você vê um caso e fala, meu Deus do céu, mas você olha para o caso e fala, se eu fizer um enceramento bacana e fizer essa resina flow, eu vou alinhar tudo. Fica tudo alinhado, ajusto tudo, muito fácil de ajustar a resina. E depois, quando ela puder, eu vou trocando por segmentos, de acordo com a possibilidade dela. Mas vou te dizer, claro, vai requerer manutenção, vai manchar, vai lascar aqui e ali, mas eu acho que a melhor, é o mais fácil, prático, a forma de mais reabilitar prática, um paciente. Fora a reabilitação. E econômica. Dentro do econômica. padrão. Fácil, prático, efetivo e econômico é a melhor solução que tem. Eu acho bem indicado. Isso eu ouvi e não é difícil, hein? Não é difícil. Eu tenho um caso que a gente teve muita dificuldade para fazer. Você fez já? Já. Nós fizemos um aqui, nós tivemos extrema dificuldade. As meninas devem estar até aí online. Por quê? As alunas que fizeram juntas.
A gente teve muito problema com ajuste de gaps, de falhas proximais, de falhas cervicais. A gente teve bastante isso, mas aí eu acho que Tem aí as tinha manhas da problema muralha. Tem manha, muita Aí manha. eu acho que a manha da muralha é um negócio que pegou pra gente, É, assim, foi é. bastante. Ah, mas assim, eu vejo isso como uma técnica, como você falou, assim, uma técnica provisória de longa duração, né? Uma técnica de longa É, duração, eu acho ela bem interessante mesmo. Né? Tem uma pessoa perguntando se os dentes ficam unidos. Não, ficam todos separadinhos, um a barato. um, tudo direitinho. E eu ouvi disso de um professor da Argentina, falando o seguinte, que como ele estava fazendo bastante lá, porque como a Argentina é um país que sempre vive em crise, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta, ninguém tinha dinheiro para fazer reabilitação, ele reabilitava em resina, daí há 2 anos fazia as cerâmicas do paciente. Sei. 2, 3 anos fazia a reabilitação em cerâmica, né? Mas assim, a gente não pode chamar isso de um provisório, mas também não dá para chamar como um definitivo, uma coisa muito longeva, Não. porque a gente sabe das propriedades da resina flow, né? Que ela não teria tanta resistência assim com o passar do tempo como uma resina normal. Alguém perguntou aqui em relação a blocos fresados. Seria melhor do que uma resina injetável, né? Mas o Mas custo aí é muito começa a ficar muito alto. caro. O Um custo bloco do fresado bloco é mais caro que fresado, uma cerâmica. exatamente, então não vale a pena. Agora, ó, duas coisas então importantes. Quando você vai aumentar a dimensão vertical, ou quando você vai mudar a relação maxilomandibular e aumentar a dimensão vertical, sempre tem que passar por uma fase de provisório. Sempre tem que passar. Não dá para fazer direto na cerâmica, que é uma doideira. Você não sabe se vai dar certo isso. Você fala, pô, eu ouvi falar que é assim, mas você tem que testar, Uhum. ajustar, aí falar, agora é legal, agora eu faço em cerâmica aos poucos. Não dá para você mudar uma boca toda em cerâmica, porque qualquer mínima imprecisão na montagem no articulador, no registro, dá tudo errado. Então, faz tudo em resina, ajusta e você vai por etapas. Então, é necessária a fase de provisório. E eu chamo, como você falou, é um provisório, considere isso um provisório de longa duração. E outra coisa, Jorge, as resinas flows que são recomendadas para isso, a da GC e algumas outras, elas têm Da propriedades bem Voco. melhores, a Volco, elas Sim, têm sim, propriedades sim. melhores do que as Sim, normais. aquelas são as resinas com índice de carga É, maior, né? é, Então, é, sim, a gente sabe que tem resinas boas para fazer isso. tem. Tem resinas boas que garantem uma boa resistência no final das contas, né? E a gente É. sabe que isso pode ser feito dessa forma. Marcelo, para finalizar, eu vou trazer aqui, vou procurar aqui a imagem. Há Eita, mais esse ou cara menos vem a 2 anos, sacanagem. há mais ou menos 2 anos, me botaram Ai, ai. numa função assim, ó, você vai ser o cara que vai botar o professor para gemer em cima do palco, né? E aí eu virei e falei, para quem tá perguntando o nome da técnica, aí 2 ou 3 pessoas perguntaram, o nome da técnica é técnica injetável com resina Técnica flow, da procura no... resina injetada, exatamente. E há 2 anos e pouco você participou do Ident Talks, né? Que era uma entrevista sobre a história do Sim. professor, e daí me botaram para comandar um quadro que era justamente o E Agora, que era pegar um caso extremamente difícil e mostrar que o professor, por mais experiente que ele seja, ele também tem dúvidas no momento de fazer um planejamento, né? E eu me lembro de ter selecionado o caso é de um aluno era de um aluno da especialização na época, e eu quando eu colhei para o caso assim, um caso de reabilitação, eu falei, pô, esse caso tá legal para o professor Calamita, que é um reabilitador, né? E eu, infelizmente, no dia da sua entrevista, eu não pude estar lá na gravação. Eu estava no primeiro dia, né? Até o Christian foi lá, o Christian Kortmann fez uma série de elogios para você e tudo. E no segundo dia, que era o dia do professor Calamita, eu não estava. E aí eu peguei e fiquei super triste. Eu fui para lá, não sei o quê. E a Raquel Passos filmou da primeira fila a sua explicação inteira. Cara, eu tomei aquilo como uma aula de odontologia, uma aula de reabilitação, né? Só para refrescar a memória, né? Esse caso aí é um caso de um aluno chamado Diogo Braga, né? Aqui algumas imagens do caso, uma panorâmica, um caso onde
as imagens mais impactantes talvez sejam os montagens de articulador, né? Que a gente tem um plano inclinado, uma projeção mandibular, né? Ou uma regressão maxilar. Aqui, ó, os dois o lado direito e o lado esquerdo do articulador. Vou tentar aproximar aqui, ó. Essa imagem está mais aproximada, né? Você vê que tentaram compensar uma classe 3 aí com a prótese do paciente, é o paciente que vivia muito infeliz, né? E na época foram discutidos alguns aspectos, né? Você me falou, estava discutindo sobre as opções de ortognática, reabilitar com implante, como é que faria isso, aquilo, se qual dente que manteria, perderia. E o aluno seguiu mais ou menos aquela história do planejamento que a gente estava imaginando, que a gente estava pensando que seria o melhor planejamento. O pessoal está reclamando um pouquinho do uma coisa aqui para ver se vai melhorar aí. Deixa eu ver se a imagem volta a melhorar para as pessoas verem como está. E aí o aluno seguiu exatamente as recomendações lá que foram feitas, as ideias foram feitas. Eu queria te apresentar hoje como está o caso. Legal. Como está o caso. Isso que é o mais interessante, né? Então hoje eu tive esse insight durante a madrugada, né? Eu acordei, comecei a pensar como é que eu vou discutir com o Marcelo. E aí lembrei do caso, eu falei assim, cara, vou ligar para o Diogo para saber como está o caso. E a primeira imagem que eu quero te mostrar é o perfil do paciente. O paciente passou por uma ortognática muito recentemente, né? Sério? Ele passou pela ortognática, tá? Ele reabilitou, ó, da imagem 7 aqui, ó. Olha como está a relação de arcos agora. Excelente! Tá? Nossa. Ainda com uma provisória, né? Excelente. A princípio estava se pensando, inclusive, em protocolo para superior. Mas não você dava. disse, não tem como. E assim, avalie bem direitinho se vai perder algum dente ou não. Infelizmente, o canino lateral desse lado teve que ser perdido. Né? Então, ele está com uma prótese sobre implante provisória do 23 até o 16, se eu não me engano, 16 ou 17. Sim. Né? E o caso, ele está assim, professor. Nossa, espetacular, que legal. Que diferença, olha isso. Ainda em etapa de provisório, ainda em etapa de reabilitação. Parabéns para você, parabéns para quem mim está não, para o Diogo. Diogo, que parabéns, é o cara que está Diogo. Parabéns, ele. espetáculo, viu? O Diogo é o mestre em prótese, Muito bom. ele foi meu aluno de especialização em dentística e eu tenho muito orgulho de ter feito parte, pelo menos, de algumas coisas da formação dele. E esse caso aí me deixou bastante feliz quando eu olhei as imagens hoje. Eu falei, ele chamou o paciente para fotografou com o celular para pegar mais ou menos o que dava. Não, tá boa com o celular, hein, a foto. Fotografou com o celular bem direitinho, assim. Eu falei, cara, ficou show aqui, vai dar pra gente mostrar pro Calamita como é que tá a sua reabilitação. Parabéns. Ainda etapa de provisório. Ele ainda vai colocar os implantes do arco inferior, que ainda faltam alguns implantes ali. Ele me informou hoje que aquele 46 ali, 47, que são muito inclinados, tem indicação para exodontia também, até porque, além de inclinados, eles estão vestibularizados, né? Então, ele vai terminar de ser reabilitado, esse paciente. E não sei se eu tiraria, não. Não sei se deixa inclinado e tal, mas é melhor do que colocar um implante ali. Às vezes deixa eu voltar aqui, ó, quem sabe, ó. Mas se ele tirar, talvez não caiba implante. Não tem preocupação com o dente inclinado, não. Periodontalmente, tira uma periapical, se o dente estiver respondendo bem, não tem problema. Pode fazer uma overlay em posição aí. de mordida cruzada, Marcelo? Nem problema nisso, né? Paciente... Imagina, mordida cruzada não é um problema, desde que você coloque a carga axial. Ainda mais no posterior. Não extrairia, não. Eu não sei, por essa radiografia eu não estou vendo direito, mas eu não extrairia, não, viu? Porque não dá para colocar outro dente, aí o implante nessa região inferior, às vezes nem sobra, às vezes reabsorve, nem sobra espaço, tem o nervo aí embaixo. Espaço. Exatamente. Não sei te dizer, altura. Por essa radiografia, não sei te dizer. A radiografia não está ajudando, porque aqui não está tão ampliado assim para a gente poder ver nessa. Não consegue ampliar. Eu consigo ampliar. Agora, uma coisa interessante isso, né? Até para a gente terminar a conversa. Algumas pessoas levaram até meio para o lado meio negativo
que quando você dava os casos, não sei se era você sempre que selecionava, algumas pessoas levavam, parecia que era pessoal, quer dizer, você mostrava um caso difícil, parecia que você queria ferrar a pessoa, né? Não, nunca foi Não, essa a intenção. não estou falando que eu, estou falando, algumas pessoas consideraram assim, falaram, pô, o cara quis me ferrar, não sei o caso que ele me mostrou. Na hora que apareceu aquele caso, eu estava sentado no sofá, falei, peraí, posso levantar? Porque, vixe, isso aí tem muita coisa para explicar. Mas para todo mundo que está aqui nos vendo é assim, primeira coisa, olha o paciente em repouso, sorrindo e põe na sua cabeça, onde é que os dentes dele deveriam estar? Eu, quando estou conversando com o paciente na anamnese, eu estou falando, onde é que eu colocaria o dente dele? Aí, olha o sorriso inicial dele lá, ó. Então, tá vendo? Falta de suporte ali em cima, ó, falta de suporte aqui em cima, ó, já estou olhando que está faltando suporte aqui e, ao mesmo tempo, está com muito dente aparecendo aqui e ele está todo franzido. Deficiência maxilar. Então, você já está vendo, fala, deficiência maxilar. Aí você mostrou, eu falei, então, onde eu colocaria? Eu tenho que descer, ó, conversando. Eu fico pensando, eu vou descer esse dente e colocar eles para frente, porque eu preciso de suporte aqui, ósseo. Então, o certo é eu descer e colocar o osso para frente. Ortognática, já sei, não vi modelo. Aí depois você mostrou aqueles modelos. Gente do céu, quem olha aquilo lá na foto lateral, o cara tem um treco, ele fala, o que é isso aí? Não, não é nada, é fazer uma ortognática. E é o que ele fez, e você vê agora os dentes todos verticalizados e numa relação super favorável. É isso aí, gente, não é tão difícil quanto parece. Olha a relação Aí que hoje. legal. Perfeito, excelente. Ele está em recuperação da ortognática, eu acho que isso tem feito há 2 a 3 meses, alguma coisa assim, tem pouco tempo de executado a ortognática, e eu fiquei bastante feliz quando ele entrou em contato comigo há um tempo atrás, dizendo, olha, ele vai fazer ortognática, eu falei, ótimo, cara, que maravilha, vai dar tudo certo esse caso aí. Fiquei bem contente e hoje foi ótimo que apareceu a oportunidade de te mostrar esse caso aí, né? Para a gente fechar a nossa live, a nossa brincadeira aqui com chave de ouro. Como é que você coloca a foto e você na mesma? Eu não entendi. O que você está usando porque você consegue mostrar o caso e você ao lado? Professor, o segredinho. Isso tem algum plugin aí? Não. Quem está em cima da live tem a opção de inserir imagens. Então eu posso colocar do rolo da câmera, né? Só que eu preparei um templatezinho, eu tenho um templatezinho, depois eu te passo esse template do Keynote, né? E onde eu já coloco ali, a imagem tem que ficar ali e tem um quadradinho, um retângulo que é a minha foto, né? Tem o retângulo que é o meu posicionamento. Então eu sei que a imagem vai aparecer. Que legal. Aparecer nesse sentido aí. É assim mesmo que a gente faz. Eu gero a imagem, jogo ela no rolo da câmera e aqui mesmo embaixo aqui na live aqui embaixo tem a opção de eu inserir imagem e ela insere aqui perfeitamente. Que legal. Show, né? Depois você me mostra isso aí. Tá bom. Mostro direitinho. Eu passo esse template para você depois. Perfeito, excelente. Professor, queria agradecer, né, essa oportunidade de dividir um pouco do seu vasto conhecimento, uma pessoa que tem a minha admiração há muito tempo, né? A gente, pessoalmente, a gente tem uma relação mais curta, mas há muito tempo eu vejo o Calamita, eu leio o artigo do Calamita, eu leio o trabalho do Calamita. E assim, para mim, eu me sinto muito honrado hoje de poder ter não só compartilhar esse momento aqui, mas também compartilhar um pouco de amizade com você. Com certeza, tá? Agradeço. Agradeço a oportunidade de poder falar, agradeço a oportunidade e a sua disposição para estar aqui com a gente. Não, eu fico feliz pelo convite, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo clínico, que você sabe que eu sou admirador do seu trabalho. Parabéns por reunir, você mantém seus alunos, seus seguidores aí, trazendo assuntos que você considera importante. Eu acho que tudo agrega, gente. Eu acho que tudo é importante a gente somar, né? Eu falo que a gente tem que ter repertório. A minha frase, né? Uma das frases que eu gosto de repetir em aula é: o dentista tem que ter repertório, senão todo paciente que você vê, você vai cantar aquela música, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né? Então tem que ter um monte de repertório que você vai usando aqui e ali. Claro que isso exige investimento em tempo, investimento em cursos, investimento assim de dedicação,
em estudo, prática, mas eu acho tempo que de prática. mas eu acho que cada um de vocês, né, tem que pensar onde vocês querem chegar. Embora tenha alguns aí com uma fama talvez transitória no Instagram e nas mídias sociais, eu acho que o sucesso consistente a gente consegue por meio de estudo. Eu estou aqui trabalhando já há 32 anos, estou com 32 anos, mas não me arrependo dessa trajetória de estudar e de conseguir, sim, com um passo de cada vez e crescendo. Agradeço suas palavras, também parabenizo você e obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado por tudo, Marcelo. Cara, Obrigado, até a obrigado. próxima. Pessoal, Até. printa a tela aí pra gente. Só para quem está aí ainda, amanhã eu tenho lá no meu stories, hoje eu botei que a semana inteira hoje vai ter negócio aí, vai ter live com todo mundo a semana. Obrigado, Marcelo. Até mais. mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.